É sempre um momento especial estarmos na casa de Deus. E a visão aqui da frente é uma visão muito bonita. Uma visão de homens e mulheres que se reúnem para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus nos dá oportunidades. E as oportunidades vêm e vão. Mas hoje nós temos a oportunidade de nos assentarmos na presença do Senhor. Deus está presente e eu oro para que Ele possa andar entre os bancos desta igreja e repousar a sua mão sobre cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa te alcançar em casa também, neste país ou fora. E que você também sinta o abraço do Senhor. Olhando os irmãos aqui da frente, eu posso visualizar alguns que nós já estivemos na sua casa conversando, orando, e foi um momento muito especial para mim. Se você quer uma visita, uma oração na sua casa, fala comigo ao final, manda um WhatsApp, faz uma ligação, e nós vamos agendar e estar na sua casa, conversando, conhecendo um pouco da sua história, falando um pouco da fé e reafirmando a nossa certeza de que estamos a caminho do céu e em breve nós vamos estar morando com Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Amós. Um livro pequeno, mas eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Amós. O capítulo é o 9. Amós, o capítulo 9. Podemos orar? Deus Pai, a Bíblia está aberta diante de nossos olhos e nós queremos abrir também a mente e o coração à presença do Espírito Santo, rogando que o Santo Espírito toque-nos e andando entre nós, nos abençoe, revestindo este recinto sagrado com a influência do trono da graça. E que nós possamos reconhecer que a terra em que estamos pisando é terra santa, porque o Senhor está presente. E que ao estudarmos a palavra neste momento, nós possamos ouvi-la, possamos entendê-la, possamos aceitá-la em nossa vida e possamos tomar a decisão de vivermos de acordo com o ensinamento do céu. Nós estamos a caminho do céu, nós estamos de volta para casa e nós queremos receber o abraço e o beijo da salvação ao vermos Jesus Cristo face a face. Pai, obrigado por esta oportunidade. Nós a estamos aproveitando. Aqui está um grupo presencial e alguns irmãos estão assistindo por circunstâncias, mas nós pedimos que todos eles tenham a oportunidade de estarem na igreja já no próximo culto. E Pai, pedimos que todos nós, pelos méritos de Cristo Jesus, tenhamos a alegria de estarmos nas mansões celestiais, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amós, o capítulo 9, nós vamos ler os versos 8 e 9, e a Bíblia diz assim: os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a descendência de Jacó, diz o Senhor. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode
trigo no crivo, sem que caia na terra um único grão. Entre os eventos finais que estão precisamente diante de nós podemos lembrar de uma reforma espiritual que ocorrerá pouco antes da volta de Jesus. Podemos também lembrar da chuva serôdia, do selamento, do alto clamor, do decreto dominical, do decreto de morte, do fechamento da porta da graça, do tempo de angústia e também do texto que lemos, que é a sacudidura. São eventos finais, eventos que ocorrem próximos ao maior evento da história do universo, Cristo Jesus voltando a esta terra para consumar a salvação daqueles que perseveram na fé e são fiéis até a morte. Bem, diante de todos estes eventos e outros que não mencionei, nós vamos falar nesta manhã da sacudidura. E a sacudidura tem alguns termos similares. Então nós temos sacudidura, nós temos peneiramento, nós temos cirandagem e joeiramento. Estes 4 temas, ou palavras, são sinônimas. Então, se eu trocar uma pela outra, estou falando do mesmo assunto. E nesta manhã eu intitulei a minha mensagem como o crivo de Deus. Eu não sei se existe a palavra crivo em Portugal. Mas o que é um crivo? É uma espécie de peneira, maior ou menor, usada para limpar grãos, ou um construtor civil, ele usa uma peneira para fazer ali a limpeza da areia que vai usar na construção. Crivo é uma coisa que tem muitos buracos. Quando eu era criança, eu visitava um acampamento de uma indústria de papel e celulose no interior do estado do Paraná, no sul do Brasil. E o meu tio trabalhava nesta indústria, numa zona de corte de madeira, para fazer celulose, papel e reflorestamento. E a minha tia, pela manhã, ela ouvia um programa policial, que era irradiado a partir do estado de São Paulo, no sudeste do Brasil. E aquele apresentador, penso que não vive mais, ele dizia que em algumas histórias que fulano foi crivado de balas. Ou seja, ele recebeu muitos tiros, isso é assustador, né? Mas é um crivo, todo furado. O crivo ainda é um coador, é um apêndice por onde sai a água, enfim. Crivo é algo todo furado. O crivo de Deus, eu me refiro à peneira de Deus. E é isso que vamos falar nesta manhã. Porque em um método antigo, muito usado para limpar os grãos, os cereais, de suas impurezas. Os meus tios e avós no Brasil usavam uma peneira. E então sobre a peneira colocavam o feijão. Aqui eu vejo muito feijão em vidro, em lata. No Brasil isso não existe. Mas lá, num passado, não tão recente agora, mas no passado, o feijão vinha muito sujo. Então colocava-se na peneira e ali ia tirando as impurezas. E muitas vezes balançava a peneira, ou seja, peneirava, sacudia, e algumas partículas de impureza caíam pelos orifícios e o feijão limpo permanecia sobre a peneira. Milho. O milho era tirado da sua espiga, né? Os grãos de milho colocados na peneira, e às vezes tinha um vento, aqui venta bastante, né? Às vezes tinha um ventinho e jogava tudo para cima e aparava, segurava de novo. Os grãos de milho caíam na peneira, mas o vento levava a palha, o cabelo do milho levava essas impurezas embora. Ou seja, a peneira é usada para purificar o cereal, o grão que serviria de alimento para o ser humano. O profeta Amós, como lemos, ele está profetizando por inspiração divina que Deus vai se
separar a nação de Israel dentre todas as demais nações através de um processo de peneiramento, de sacudidura. E este peneiramento vai ocorrer por meio de aflições, de perseguições, de modo que o povo de Israel permaneça fiel somente a Deus. Bom, a sacudidura ocorreu em tempos passados. E ela há de repetir-se de um modo muito sério nestes dias finais da história do mundo, que é o dia que você e eu estamos vivendo. O que é sacudidura, então, para nós? Bom, sacudidura significa uma experiência pessoal de escolha, onde eu escolho e a minha escolha, a minha decisão vai definir entre a minha purificação ou a minha apostasia dentre o povo do Senhor. Ponto. Isto é sacudidura entre nós. Minha decisão vai determinar o meu destino. Eu já falei isso e vou falar isso sempre, cara. Na sacudidura, o verdadeiro cristão perde toda a sua palha, toda a sua impureza. Mas os falsos cristãos, os hipócritas, perdem o pouco cereal que um dia possuíram. E aí eu olho para mim. E não fica olhando só para mim, olha para ti. Tá? Me ouça, mas olha para ti. Não olha para o seu irmão. Não olha para o que está ao seu lado. Olha para ti, que a salvação é individual. A sacudidura é uma decisão pessoal, onde Deus vai me purificar e eu verei ao Senhor face a face. Pode cair o mundo, mas eu verei a Deus. Ou é uma decisão onde vou brincar de religião, vou brincar com a fé, e aí não permito a Deus me purificar. E cada vez estou mais cheio das impurezas, da palha, e estarei perdido para sempre. A decisão é vossa. Deus tem operado com poder a nossa salvação, mas a decisão é individual. Vou passar um videozinho para vocês de 50 segundos, por favor. Vejam lá. E aí eu vou desenvolver as causas da sacudidura. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui para o pessoal. Ó. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, são iguais. Ó. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Rodrigo. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum, papai. Ele não tem fruto, só palha. Agora Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, ó. Porque o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, dá uma pegada para aplaudir de pé, hein? Na sacudidura, o fiel Filho de Deus perde o joio. Muito parecido, mas ele cai fora. O joio, a impureza cai da peneira de Deus. Mas o trigo, ele produz. Ele dá fruto. Ele é fiel. O cristão é fiel, então ele permanece na peneira de Deus. A sacudidura, irmãos, Deus a usa para salvar. Para salvar. Trigo e joio se desenvolvem juntos, mas no devido tempo, a palha precisa ser separada, o joio precisa ser tirado do meio do trigo. E para tirar todo o joio, toda a palha do erro, toda a palha do engano, da impureza, do formalismo, da aparência, do mundanismo, Deus utiliza uma forte sacudidura que, por sua vez, ocorre por muitas razões. E nesta manhã eu vou mencionar 4 razões pelas quais Deus está a cirandar, a sacudir o seu povo nos dias de hoje. Lembrando que a Bíblia está dizendo
que Deus não iria sacudir o mundo. Deus não iria peneirar todas as nações. Amós é claro em dizer que Deus ia peneirar o seu povo, a nação de Israel, entre todas as demais. E nós somos o Israel espiritual. E Deus há de peneirar o Israel espiritual dentre todas as fés, neste mundo, nestes dias, a fim de que o seu povo se mostre fiel, porque os infiéis cairão da peneira do Senhor. Deus não está sacudindo a todos. Deus está sacudindo você e eu. Por que Deus está a sacudir este povo? Primeira razão. Apocalipse capítulo 3. Nós temos que agora olhar a Bíblia. Primeira razão, das 4 que eu selecionei para conversar com a igreja espiritualmente nesta manhã. Por que Deus vai sacudir o seu povo? Apocalipse 3, versos 16 e 17. Leio. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, eu estou a te vomitar da minha boca. Você diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas, diz Deus, não sabes que tu és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Atente para isto. A Bíblia está mostrando que a primeira causa é a mornidão, a indiferença. Existe um texto no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, o volume 7, ainda em inglês, que o típico cristão da igreja de Laodiceia está contente com sua rotina religiosa e se orgulha desta rotina, apesar do pouco avanço que ele consegue. Irmãos, com seriedade, pelo amor de Cristo Jesus, nossa igreja, e eu sou um adventista de berço, a nossa igreja está abastecida da teoria da verdade. Mas essa teoria está influenciando muito pouco a vida dos membros. Nós temos que não conhecer, nós temos que conhecer e viver de acordo com o ensinamento do céu, a palavra de Deus. Tenho visto na minha igreja, de um lado, um formalismo. Faz porque tem que fazer. Não, não é assim. É por amor a Cristo Jesus. É pelo amor à verdade. É pelo amor às pessoas no cumprimento da missão. Não é porque tem que fazer. Os judeus, fariseus dos tempos de Jesus, eles eram ritualistas, formalistas, engessadinhos. Mas eles não tinham o favor de Deus porque eles não queriam. De um lado temos hoje o formalismo, do outro lado o fanatismo, o radicalismo. O cristão não é fanático, ele é equilibrado. Ele vive não pelo que ele acha que é, mas pelo que Deus disse que tem que ser. Amém? De um lado eu tenho o unilateralismo. E então eu olho para o Fernando e digo, Fernando, esse negócio de sábado é certo para você. Para mim não é, eu vou continuar vivendo do meu jeito. Tá? Uma verdade relativa. Isso não existe relativismo. Ou a verdade é verdade, ou ela não é. Em se tratando da verdade bíblica, ela é absoluta. Mas eu não concordo. A sua concordância ou discordância não importa para a Bíblia, para mim ou para Deus. A verdade é absoluta. E se não existe verdade absoluta, então o mundo não se sustenta. Tá? A vida não é absoluta. O que você pensa não é absoluto. A sua discordância não é absoluta, porque não existe verdade absoluta. Aí entramos na filosofia e não vamos longe cá. A verdade bíblica, ela é absoluta. Porque Deus é Deus. Eu sou, disse ele. E a sua palavra é imexível, imutável, eterna, sem começo e sem fim. Bom, as pessoas que vivem uma mornidão, um pé lá, um pé cá, brincando de fé, não permanecerão sobre o crivo, a peneira de Deus e cairão. Como você, meu querido,
como eu, como nós estamos vivendo a verdade de Deus. Oxalá fosse frio ou quente. O frio sabe que está perdido. O quente sabe que se permanecer, estará salvo em Cristo. Em cima do muro já é estar decidindo ao lado do inimigo. Temos que estar ao lado de Cristo Jesus. Indiferença não. No Brasil, existe um prato chamado bife a cavalo. Eu não como carne, mas não sou mais santo do que você que come. Fique tranquilo. Somos iguais. Carne não é prova de salvação, mas lembre que no céu não tem, ok? Mas fique em paz igual. Mas vamos lá. O bife a cavalo é um bife com 2 ovos em cima. Alguém diz que é um bife com um ovo. Não, esse é bife a Camões, que era cego de um olho. É um bife com 2 ovos em cima, é um bife a cavalo. E por que estou falando isto? Porque estou falando de comprometimento. O cristão não pode ser um cristão meia boca, um cristão a meio mastro. Não pode ser um cristão pela metade. Ele não pode ser um cristão morno ou frio, tem que ser um cristão quente. Para o bife a cavalo, 2 animais são requeridos: a ave e o gado. Bem, a galinha vai lá, bota o seu ovo e sai para bagunçar no terreno, ciscar. Ciscar? Ok. Alguém vai lá, pega o ovo e está tudo bem. A galinha se envolveu no prato, no bife a cavalo. A vaquinha, ela não disse: ei, tira minha vida aqui e me põe em cima da mesa para alguém comer. Não, não, não. Tá? Ela é morta para isto. E então se confecciona o bife a cavalo. A galinha se envolveu, mas a vaquinha se comprometeu. Tudo bem que não foi por decisão própria, mas ela se comprometeu. Ela foi até as últimas consequências. Ela foi até a morte. Em se tratando de fé, não somos galinhas nem vacas. Somos filhos de Deus, homens e mulheres amados por Deus. Mas nós precisamos estar não meramente envolvidos, mas plenamente comprometidos. Arregaçarmos as mangas e irmos até as últimas consequências. Sermos fiéis, como diz a Bíblia, até a morte. Não indiferentes, não mornos, mas quentes, fiéis até a morte. Senão cairemos na peneira de Deus. Que tipo de cristão é você? Estás pegando fogo? Deus te abençoe. O fogo do Espírito Santo. A segunda razão pela qual as pessoas não permanecerão na peneira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Versos 19 e 20. Paulo diz: não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Oh, profecias. Vamos complementar com o texto de Provérbios 29. Por favor, Provérbios 29. Estou a falar da segunda razão pela qual Deus está a sacudir seu povo. Provérbios 29, o verso 18. O sábio diz: não havendo profecia, aquelas que Paulo diz, não despreze as profecias. Salomão está dizendo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Bem-aventurado é aquele que guarda a lei. Ele associa aqui a profecia à lei. Mesma importância. Mesma importância. Profecia e lei. Se não tem profecia, o povo se corrompe. Ok. Agora vamos a Apocalipse, o capítulo 12. Estamos ligando os textos. Não desprezar as profecias. Se não tem profecia, o povo se corrompe. Profecia associada à lei. Mesma importância. Agora Apocalipse 12. O versículo é o 17. E a Bíblia diz, João diz, e o dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher, que é a igreja,
e foi fazer guerra ao seu remanescente, que são os fiéis filhos de Deus nos últimos dias. E quem são os remanescentes? Ele diz aí, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem, ok? A minha Bíblia diz que tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, a última parte, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oh, ficou claro. Paulo diz, não despreze as profecias. Ele começa dizendo, não apague o espírito que gera a profecia, que inspira. Então, não despreze a profecia. Salomão diz que não tendo profecia, o povo se corrompe e coloca no mesmo nível a profecia e a lei. E aí João diz que as duas características do povo de Deus nos últimos dias é a lei e a profecia. A Bíblia não dá nenhum ponto falso, está tudo certinho, amarradinho, a Bíblia diz a mesma coisa em todo lugar. O remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus e segue a profecia, o espírito da profecia. Os mandamentos é simples. Não ter outros deuses, não fazer e não adorar imagens de escultura, adorar diretamente a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, e lembrar-se ou lembrar-nos do sábado para o santificar, do pôr do sol ao pôr do sol. Estes 4 mandamentos dizem respeito a Deus. E é aqui que eu mostro o meu amor a Deus acima de tudo. Eu mostro amor falando, mas guardando os mandamentos. Os 6 últimos dizem respeito ao próximo. Eu amo ao próximo seguindo os últimos 6. E aí diz, honrar pai e mãe, não matar. E aí diz, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, mentira, e não cobiçar. Então aí estão os mandamentos. E esta obediência aos mandamentos é uma das características do povo de Deus que vai permanecer sobre a peneira de Deus. Mas não é só esta. Existe também o espírito da profecia. E nós, como adventistas do 7º dia, cremos que Deus se manifestou profeticamente na Bíblia através de homens e mulheres, mas também fora da Bíblia através de Ellen White. E eu de vez em quando encontro alguns irmãos que são Ellen Whiteistas demais. Nós temos que ser bíblicos demais. Bíblicos demais. E tudo o resto tem que estar de acordo com a Bíblia. Mas não é o fato de que agora vamos rejeitar o ministério da irmã White. Não, nós vamos aceitar. Um dia eu vou falar só disto. E Ellen White é uma mulher igual às mulheres que estão aqui. Igualzinha. Mas Deus a chamou para uma missão especial. Assim como um dia chamou a Virgem Maria, uma mocinha para ser a mãe de Jesus, uma missão especial. E a Bíblia fala dos profetas e das profetisas, homens e mulheres chamados por Deus. Ellen White não deu uma mensagem nova. Ellen White fala de acordo com a Bíblia. Ellen White chama a nossa atenção para Cristo Jesus. Você já leu O Desejado de Todas as Nações? Você já leu Vida de Jesus? Você já leu alguns outros livros dela, O Grande Conflito, que é o livro missionário de agora? Você que é amigo da igreja, já leu esse livro? Leia. E veja como ela vai te levar para a Bíblia. Ela diz que ela não era profetisa, que ela era mensageira do Senhor. Ela diz que ela era uma luz menor guiando a luz maior. Ela nunca disse eu sou. Ela diz, coitada de mim, Deus está me usando. E assim, a Bíblia são os olhos. Os escritos da irmã White são os óculos. Se não existissem óculos, nós teríamos um pouco mais de dificuldade, mas nós viveríamos. Nós viveríamos. Mas quando eu coloco os óculos nos meus olhos, eu vejo melhor, de perto principalmente. Ok? Eu vejo muito melhor, eu consigo ler bem. Mas vejam que os óculos não substituem os meus olhos, apenas ajudam os meus olhos. A Bíblia são os olhos. Com a Bíblia seria o suficiente para alcançar a eternidade. Mas aprove ao Deus eterno dar o dom profético através de arte também, para falar de saúde, de fé, de educação, dos últimos eventos. Deus quis assim. E ele diz, porque se não tem profecia, o povo se corrompe. E os escritos da irmã White não substituem a Bíblia. Mas como os óculos, os escritos dela nos ajudam a entender melhor a Bíblia. Claro? Ok. Então, agora deixa eu voltar na sacudidura. Ok. Só um minuto.
Nós não podemos ser como aquele microfone. Ora funciona, ora falha. Temos que ser cristãos sempre funcionando, sempre fiéis ao lado de Deus. Tá? Nada falha. Mas vamos adiante. Agradeço. Tá? Vejam. Existem algumas pessoas hoje que não aceitam o testemunho do Espírito de Profecia. Não aceitam. A irmã White escreveu para os dias dela. Não, isso não foi ela que escreveu. Isso não é para hoje. Ei, quem foi que disse para você que não é para hoje? Quem foi que disse para você que ela não escreveu? Me prova isso, eu vou deixar todos os escritos dela de lado. Sabe? Um dia encontrei um irmão no interior do Paraná e ele não cria nos escritos da irmã White. E eu disse a ele, eu não sei por que você foi batizado. Você só crê em 50% das características do povo de Deus nos últimos dias, que são os mandamentos. Você é um cristão de 50%. Ou o cristão é 100% ou não é nada. Sabe, irmãos, os escritos da irmã White não substituem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé pela qual devemos viver. Mas na Bíblia Deus diz, por favor, não desprezem as profecias. Porque se não tiver profecia, o povo se corrompe, porque não entende perfeitamente a Bíblia. Estude as profecias que estão de acordo com a Bíblia. E às vezes a irmã White fala umas coisas doídas, irmãos. Ai, como ela dá cada pancada na cabeça da gente. Mas Deus mandou fazer assim. Os escritores bíblicos também. Jeremias falava tão duro que, coitado, virou um profeta chorão. Não porque era chorão, é porque o povo judiava muito dele, o povo de Deus. Oh, povo duro. Crianças, cadê as crianças? Cadê as crianças? Ok. Vocês gostam de tomar injeção? Eu não perguntei para os adultos para eles não passarem vergonha. Nós não gostamos de injeção. Alguns fazem alguns escândalos, não precisa, né? Adultos. Dói. Mas vejam, injeção nas vacinações e como medicação, injeções são para o nosso bem. Mas é doído. Às vezes entra doendo, gelando tudo. Mas a gente toma porque é para o nosso bem. Quando a Bíblia ou Ellen White fala de forma mais dura, porque Deus mandou, é porque Deus nos ama e nos quer salvar. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Muitos remédios também são amargos, azedos, tem gosto de areia. Eu nunca comi areia, mas parece que tem gosto de areia. Mas a gente toma porque é para o nosso bem. Nós precisamos aceitar os ensinos bíblicos e os ensinos dos testemunhos escritos pelas mãos de Ellen White. Aquela senhorinha que nasceu em 1827 e morreu em 1915 como a serva do Senhor. E os seus escritos ainda falam a nós hoje para entendermos melhor a Bíblia, que é a única palavra de Deus. Agora vejam qual é o plano de Satanás. Enfraquecer a fé do povo de Deus nos escritos de Ellen White. Porque daí as pessoas vão ter dúvidas, ceticismo, não vão entender a Bíblia nos pontos vitais da nossa fé. Vão ter dúvidas da Bíblia e vão deixar a Bíblia e vão se perder caindo da peneira de Deus. Não esqueça que esta é a segunda razão. A primeira razão, porque Deus sacode seu povo, a indiferença, a mornidão. A segunda razão, porque o povo não aceita o dom profético. Você aceita? Você que está me assistindo, você aceita? Não é uma questão de pastor, de igreja, é uma questão de Deus, da Bíblia. Terceira e penúltima razão, por que o povo vai cair da peneira de Deus? Por que Deus está... Melhor, vamos mudar a frase. Por que Deus está a sacudir o seu povo? Terceira razão, o livro de Oséias. Vamos lá, Oséias, perto de Amós. Volta um pouquinho lá. Vamos achar aqui Oséias, é outro livro pequeno. Oséias, o capítulo 4. Oséias 4. Nunca esqueçam do vídeo que eu passei ali. Oséias 4, verso 6. Eu vou ler só a primeira parte do verso. 4, 6, a primeira parte. Deus está dizendo assim: o meu povo perece porque falta-lhe o conhecimento do quê? De física quântica? De química, de fórmulas matemáticas? Não. O povo perece por falta do conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, hoje ventos de toda sorte de doutrina estão soprando ao nosso redor. Existem muitos senhores, muitos líderes, muitas pseudo-verdades,
falsas verdades, antagônico, né? Falsas verdades. E muitos cristãos estão a seguir qualquer vento deste. O vento bate da minha direita e nós curvamos para a minha esquerda. O vento bate da minha frente e nós curvamos para trás. Nós não temos segurança, porque nos falta o conhecimento da palavra do Senhor. Existe um texto no livro Testemunhos para Ministros, ele diz assim, ouça bem, em meio às falsas teorias, ouça agora, os leitores superficiais da Bíblia, que não estão ancorados, âncora em parte alguma, estão como que na areia movediça, afundando. Estes leitores superficiais da Bíblia escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos, o que gostam. Irmãos, com amor no meu coração, Deus só pode salvar você do jeito dele. Não é do seu jeito ou do meu jeito. Alguns querem ser salvos do seu jeito. Não dá. Não vai ser salvo, vai cair da peneira. E Deus está a sacudir o seu povo porque o povo não estuda a Bíblia. O povo tem tempo para a TV, o povo tem tempo para os tablets e smartphones, o povo tem tempo de sobra para as redes sociais, e alguns aí colocam bloqueios lá no Insta, por exemplo, e a hora que o Insta diz, olha, deu o seu tempo, ele diz, ei, cai fora, eu quero continuar mais tempo. Porque você sabe, tem como limitar o tempo. Mas o povo não tem tempo para Deus. E aí, pessoas inspiradas pelo diabo estão pregando. Ouviram o que eu disse? Pessoas inspiradas pelo diabo, se é que existe inspiração do mal. Estão pregando com a Bíblia aberta em suas mãos. Através do rádio, da TV, da internet, em praças públicas, mas estão pregando a mentira. Estão torcendo e distorcendo a palavra de Deus e pregando aquilo que a Bíblia não ensina. E muitos cristãos dizem, amém, é isso mesmo. Não é nada disto, porque a verdade é uma só em Cristo Jesus. Eu me arrisco a dizer que o diabo tem olhado mais para a Bíblia do que alguns entre nós. E isto dói. Mas o diabo não olha para a Bíblia para ser convertido. Ele teve sua oportunidade e não quis. Antes de ser expulso do céu. Ele olha para a Bíblia apenas para achar mais uma armadilha para fazer você e eu tropeçarmos e perdermos a eternidade. Ele não pode tocar no Pai, então ele quer tocar em você, nos filhos, que o Pai tanto ama. Mas Deus diz, filho, por favor, sujeite-se a mim, e agora comigo, vamos resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Mas se nós não paramos para o estudo da Bíblia e a oração, não estamos nos sujeitando a Deus. Você, meu querido irmão, sabe dizer qual é a razão da tua fé? Você sabe dizer por que você é um adventista do sétimo dia? Os amigos, você é amigo que aqui está, você sabe dizer por que você está aqui como um amigo dos adventistas do sétimo dia? Sabe dizer? Mas muito mais a você, membro, por que você é um adventista do sétimo dia? Por que você vive esta fé? Por que você veio aqui na igreja nesta manhã? Por que você tem o seu trimensário e o estuda a cada dia? Qual a razão da sua fé? Mensagens Escolhidas, volume 2, diz que quando a lei de Deus for anulada, a igreja se verá sacudida por terríveis provas, e um número muito maior daqueles que se diziam fiéis vão dar ouvidos ao espírito enganador e à doutrina do demônio e vão abandonar a fé, vão cair da peneira de Deus. O Senhor nos livre de cairmos da sua peneira. Mas não se engane, o que você é hoje, você vai ser amanhã, a menos que você escolha mudar hoje. Se você ler a Bíblia hoje, você vai continuar lendo amanhã. É só um juvenil, adolescente, fez 13? Fez 13 agora essa semana. Parabéns para ele e para o João. Parabéns para vocês dois, irmãos gêmeos. Parabéns. Mas você, como um adolescente, o que você é hoje, você vai ser amanhã, Pedro. Tá? Se você é relaxado hoje, você vai ser relaxado amanhã. Se você é fiel a Deus hoje, você vai ser fiel amanhã. E Deus vai te abençoar.
É assim, irmão, estou falando com ele que é um juvenil. Mas olhe para você, adulto, líder da igreja, eu, pastor. Eu tive um professor que hoje está na Associação Geral, o pastor Alberto Ronald Tim. Tá? Ele está no Centro White State. Ele gostava de dizer, se você é um aluno que não estuda hoje, você vai ser um pastor que não estuda amanhã. Tá? É assim, somos nós. Ao menos que mudemos hoje. Agora dá uma olhada em Oséias capítulo 6. O texto que eu li diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Agora olha Oséias 6, o verso 3. A primeira parte, 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ah, irmãos, hoje é o dia de conhecer a Deus. Hoje é o dia de conhecer a Deus. Porque quem não conhece a Deus cairá da peneira. Bom, última razão pela qual Deus está a sacudir o seu povo está em Apocalipse 12. Vai comigo lá. Estamos a terminar. Apocalipse, o capítulo 12. O verso 12. Diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ponto. Agora vem a segunda parte que nos interessa. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vocês e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que o tempo é importante, ele está fazendo misérias neste mundo e na vida das pessoas. O livro Testemunhas, volume 5, em inglês diz: não está distante o tempo em que todos terão que ser provados. O sinal da besta. Qual é o sinal da besta? É o falso sábado. É aquele que diz diferente do lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o sinal da besta. O sinal da besta vai ser imposto a nós. Ouça agora. Aquelas pessoas que estão passo a passo cedendo às exigências do mundo não vão considerar coisa difícil ceder aos poderes que, se forem resistidos, vão nos insultar, escarnecer, perseguir, prender e matar. O debate é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. E neste tempo, o ouro vai ser separado do joio, da escória dentro da igreja, diz a inspiração. Então, se hoje eu estou cedendo passo a passo e eu tomo uma bebidazinha alcoólica, pastor, socialmente, ei, querido, teu corpo não deixa de ser o templo do Espírito Santo quando você está bebendo socialmente, não. O Santo Sábado, só uma matéria para não perder a faculdade, a universidade, pastor. Não é comigo que você tem que negociar. E essa negociação não existe com Deus. Um palavrão, calma lá. O Espírito Santo vai te abençoar assim. A comodidade, o ranço, o sentimento mal contra um irmão de fé. Aqueles que estão sendo infiéis na fidelidade aos dízimos. Aqueles que não estão respeitando pais, nem pais respeitando filhos, nem sendo fiéis nos relacionamentos. Enfim, aqueles que estão cedendo passo a passo, a hora que alguém disser assim, ei, tua fé ou tua vida? Não, por favor, a minha vida. Renunciou à fé, caiu da peneira de Deus, está perdido para sempre. Logo o povo de Deus vai ser provado por ardentes provas e nós temos que nos fortalecer hoje na verdade do Senhor. O decreto dominical que vai ser imposto vai ser seguido logo de um decreto de morte. E vai ser a última, o decreto dominical vai ser a última entre as principais causas da sacudidura. Então eu falei de 4. Deus está sacudindo o seu povo porque o povo é morno, é indiferente. Porque o povo não crê nos testemunhos, não aceita o dom profético da irmã White. Porque o povo não conhece a Bíblia, não estuda, não procura viver de acordo com a Bíblia, porque não conhece. E se você não cair da peneira nestas 3 causas, quando vier o decreto de morte, você cairá por medo de morrer, de perder a liberdade e estará perdido para sempre. Mas Deus está sacudindo o seu povo não para cairmos da peneira,
mas para sermos fortalecidos sobre a peneira, para sermos purificados sobre a peneira, para sermos preparados para ver Jesus face a face e morar com Ele para sempre. É por isso que Ele está nos sacudindo. Não é para nos pôr a perder, é para nos pôr a salvar. É para nos purificar. E a sacudidura, pastor, vai começar quando? Ei, irmãos, quando vai começar? Ok. Vocês estão certíssimos, tá? Começou a forte sacudidura e vai continuar. E quem não postar-se ao lado da verdade, quem não sacrificar-se por Deus e pela sua causa, será sacudido. Ellen White morreu em 1915, já faz 109 anos, e ela diz, já começou a sacudidura, e quem não se colocar ao lado de Deus e não se sacrificar pela verdade, ei, você está ao lado de Deus? Deus está ao teu lado. Você está ao lado de Deus? Sacrificar-se pela verdade. Irmãos, tudo que vale exige um preço. Pergunte para as mulheres que tiveram seus filhos. Algumas de cesariana ficaram de resguardo um tempão. Os antigos no Brasil ficavam 40 dias, nem lavar o cabelo a mulher lavava. Quem teve parto normal, o trabalho de parto, risco de morte para a mãe. Mas que alegria, está nascendo um pimpolhozinho, uma criancinha, a minha imagem e semelhança, que é a imagem e semelhança de Deus. A mulher não pragueja, ela ama o sofrimento, porque o que vale está ali. Um pedaço seu está saindo para ser um filho, uma filha amada para toda a vida. Quem não se colocar ao lado de Deus, não sacrificar-se por Deus, cairá na peneira de Deus. Mas, queridos, nós temos que tomar a decisão no dia de hoje. Nós temos que decidir sermos, veja bem, ouça minhas frases finais, tá? Nós temos que decidir ser cereal sem palha, ou seja, purificados, ou seremos palha sem cereal, seremos impureza e cairemos da peneira. Ouça com atenção, essa mensagem não é minha, ela é da Bíblia. Se você tem algum questionamento, eu até converso com você, mas questiona muito mais e fica bravo com Deus, tá? Ou com o Espírito Santo, ok? Você tem que entender que o peneiramento há de sacudir fora multidões como folhas secas, mas quem perseverar na fé será salvo. A igreja parece prestes a cair, mas ela é de Deus e não cairá, ela vai permanecer, ao passo que os pecadores serão lançados fora na sacudidura, porque a palha será separada do trigo tão precioso. O joio sairá e o trigo permanecerá. Um resumo em 3 pontos. Primeiro, na sacudidura. Por rejeitarem a verdade, muitos abandonam a fé, a igreja remanescente. Uns não concordam, uns não aceitam, uns não conhecem, mas nenhum destes pratica a verdade, então cairão da peneira. Segundo ponto, tudo que é pecaminoso na sacudidura será tirado do caráter dos filhos de Deus, porque este filho ou filha decidiu fazer de Jesus o Senhor de sua vida e será purificado pelo sangue de Cristo. Terceiro e último ponto, os genuínos cristãos permanecem purificados, fortalecidos, santificados e salvos em Cristo Jesus, sobre a peneira, porque escolheram serem purificados das impurezas e são o verdadeiro grão, verdadeiro cereal espiritual, tal qual Cristo Jesus. E você? Neste momento, e você? Será que alguém que já esteve aqui, não está mais aqui, já caiu na sacudidura? Vamos buscar essa pessoa? Vamos orar por ela? Vamos visitá-la? Vamos fazer uma serenata para ela? Vamos dizer a ela que Deus ainda a ama? Toda vez que trabalhamos pelos outros, somos fortalecidos. Quem dá banho nos outros acaba molhado. Hoje Deus está dizendo, filho, eu amo você. Você que está aqui presente, você que está aí online. Mas hoje é o dia de buscarmos que o Espírito Santo nos torne melhores pessoas pelo poder da palavra. A palavra nos transforma. E nós temos que ter a certeza de que nós veremos a Deus. Eu já contei para vocês, vou repetir hoje. O pastor Geraldo Marski, ele era um pastor da Lituânia, mas que era chamado de pastor alemão, porque ele veio aqui da Europa, então lá ele era um pastor alemão. Tá? Ele morava na frente do Unasp, Campus 3, lá em Hortolândia, região de Campinas, a maior cidade do interior de São Paulo.
E ele tinha escrito, ele morava numa rua perto da Curva da Onça. Esse é o nome da curva, Curva da Onça. No passado tinha uma onça lá. Mas ali, no portão da casa do pastor Geraldo Marx, que tinha uma plaquinha dizendo pastor alemão. Todo mundo pensava que era um animal, mas era ele o pastor alemão. Estava lá pastor alemão. Ele era assim muito de uma presença de espírito muito forte, muito brincalhão, pastor, muito bom. 3 filhos na obra, 2 pastores. E o pastor Geraldo Marx, 3 anos antes de morrer, ele deu uma entrevista à Casa Publicadora Brasileira, e o pastor que o entrevistava falava e perguntava da sua esperança de ver Jesus Cristo nas nuvens. E ele já estava velhinho, com mais de 90 anos, e ele dizia assim, eu estou pronto para a salvação. E ele terminou a frase nessa entrevista dizendo, não importa se vivo ou morto, eu verei a Deus. Esta é a certeza que nós temos que ter. Se nós formos comprometidos com a verdade, estudarmos mais a Bíblia e fazermos da Bíblia o livro-texto da vida, aceitarmos o dom profético de Ellen White também, nós estaremos firmes para defender a fé e não a vida nos últimos dias, porque a vida quem nos dá é Cristo Jesus. E ainda que os homens nos tirem hoje, o Senhor nos voltará à vida para a eternidade e nunca mais viveremos o pecado e suas consequências. Então nós podemos hoje ter essa certeza de que se formos fiéis estaremos na peneira do Senhor e não cairemos. Seremos fiéis filhos de Deus e teremos a convicção de que não importa se vivos ou mortos, nós veremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 212, Bendita Segurança. Senhor Deus e Pai, neste momento nós encerramos este culto entregando a nossa vida e como pastor desta congregação entrego cada
filho e filha do Senhor que aqui está, e àqueles que não podendo vir estão online, mas entrego a todos sobre o teu altar, a fim de que o Senhor possa nos abraçar, nos beijar e dizer: filho, seguirei contigo até a consumação dos séculos. Desperta-nos para o tempo em que vivemos, ó Deus. A sacudidura começou e muitos estão caindo, e nós queremos ser fortes em Cristo para permanecermos sobre a peneira e ainda para ajudar outros a que fiquem conosco para o encontro com Jesus e a eternidade em Cristo Jesus. Senhor, nos faz comprometidos com a verdade, nos faz amantes da palavra, conhecedores, leitores, ouvintes e praticantes da palavra, ó Deus. E nos faz, ó Pai, olharmos para as profecias, para nós não sermos enganados, não perecermos e entendermos melhor as Sagradas Escrituras. E no momento em que formos confrontados entre a fé e a vida, que nós possamos defender a fé, porque a vida quem nos dá és Tu. E o Senhor nos prometeu a vida eterna. Pai, que nós tenhamos a certeza de que vivendo ou morrendo, nós veremos ao Senhor, porque vivemos em fé e fidelidade. Abençoa esta igreja e faz dela a igreja dos Teus sonhos. Nos prepara para o encontro com Jesus, porque estamos a caminho de casa e vamos ver ao Senhor, nosso Pai Celestial, e estar com o Senhor para sempre. É nosso desejo, é nosso pedido, e será a nossa vida pelo sangue de Cristo. Amém, Senhor.